Oi, o nosso nome é Júlia Alves, Marina Bittencourt e Vinícius Barros, e somos do primeiro C. E esse é um vídeo sobre a teoria da relatividade de Einstein. Albert Einstein nasceu na Alemanha, na pequena cidade de Ulm, no dia 14 de março de 1879. Nos primeiros anos de vida, Einstein teve dificuldades para se expressar através da fala e era lento para aprender, fato que, durante algum tempo, deixou seus pais preocupados. Nos primeiros anos escolares, Einstein não se destacava nem pelas notas nem pela regularidade com que ia à escola. Aos 9 anos, ingressou numa instituição de ensino, onde se interessou por geometria e álgebra, matérias nas quais progrediu rapidamente. Foi um problema para seus professores, visto que estes não sabiam responder suas perguntas nem contestar seus questionamentos. Em 1900, aos 21 anos, graduou-se no Instituto Politécnico de Zurique, com as mais altas notas, e em 1905 publicou os primeiros esboços sobre a teoria da relatividade. Em 1909, começou a trabalhar como professor da Universidade de Zurique, atividade que logo desenvolveu em Praga e Berlim. Em 1915, completou o desenvolvimento de sua teoria da relatividade e, em 1921, recebeu o Prêmio Nobel da Física. Em 1933, vê-se obrigado a deixar a Alemanha e partir para os Estados Unidos, perseguido pelo regime nazista como judeu e intelectual. Viveu ali, em meio a leituras e estudos, ocupando o tempo ocioso com seu violino e colaborando com revistas científicas. Os postulados da teoria da relatividade restrita. Em 1905, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade especial ou restrita, que permitiu explicar vários fatos que ainda não haviam sido esclarecidos. Essa teoria baseia-se em dois postulados. Primeiro, postulado ou princípio da relatividade. As leis da física são as mesmas em todo sistema referencial inerciais, ou seja, não existe nenhum sistema de referência inercial preferencial. De acordo com esse postulado, independente do referencial adotado, as leis da física terão a mesma forma. Segundo, postulado ou princípio da constância da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os sistemas referenciais e inerciais. O segundo postulado quer dizer que a velocidade da luz no vácuo não depende da velocidade da fonte emissora de luz nem do movimento de observador. Ela não depende do sistema de referência inercial adotado como consequência aos conceitos do espaço e tempo são relativos. Isto é, se a velocidade é constante para todos os observadores. Então o espaço e o tempo cujo quociente fornece o valor de c. Podemos assumir diferentes valores dependendo do observador. A relatividade de Galileu. Com a teoria da relatividade restrita, o princípio da relatividade do movimento de Galileu foi contrariado. Segundo ele, se um corpo se move em relação ao referencial e o próprio referencial se move em relação ao solo, por exemplo, a velocidade do corpo em relação ao solo será a soma das duas velocidades. Por exemplo, se alguém corre dentro de um ônibus, a sua velocidade para quem está na rua será a velocidade do ônibus mais a velocidade com que a pessoa corre. Porém, Galileu fez esse postulado apenas para as leis da mecânica, pois era a única área fundamentada da física na época. Na época de Einstein já existiam várias outras áreas, como a termodinâmica e o eletromagnetismo. Por isso, Einstein concluiu que as leis de toda a física são as mesmas em qualquer referencial inicial. Dilatação temporal e contração espacial. Uma das consequências da teoria da relatividade de Albert Einstein é que o tempo não é uma grandeza absoluta como afirmavam os grandes pensadores da física clássica, e sim uma grandeza relativa que depende da velocidade dos corpos. A dependência do tempo em relação ao movimento recebeu o nome de dilatação do tempo, e afirma que o tempo passa mais devagar para objetos que se deslocam com altas velocidades. Para exemplificar a teoria da dilatação do tempo, Einstein propôs o paradoxo dos gêmeos. De acordo com este paradoxo, se um homem faz uma viagem ao espaço com uma grande velocidade, como o tempo é relativo e depende do referencial, ele é mais lento para ele do que para seu irmão gêmeo na Terra, e quando voltar, estará mais jovem do que ele. O paradoxo dos gêmeos vem sendo discutido há décadas na comunidade científica e já foi comprovado experimentalmente. Vejamos agora o que acontece com o comprimento de um objeto que se movimenta com uma velocidade próxima da luz. Imaginemos que você meça o comprimento de uma barra de metal, em repouso, e encontre o resultado de 1 metro. Em seguida, a barra é medida dentro de um foguete que se movimenta a 240 mil quilômetros. O valor obtido será de 60 centímetros, ou seja, uma redução de 40% no comprimento da barra. Segundo a teoria da relatividade, os objetos se movimentam a altíssimas velocidades e sofrem uma contração na direção que se deslocam. Esse efeito relativístico é conhecido como contração espacial. Os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser percebidos e medidos somente quando se movimentam com velocidades superiores a 30 mil quilômetros, aproximadamente 10% da velocidade da luz.
São velocidades muito altas se comparadas com as velocidades a que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. Por isso, esses efeitos são estranhos à nossa intuição. A teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral rege-se por um postulado. Existe uma completa equivalência física entre um campo gravitacional e a correspondente aceleração de um sistema de referência. Esta hipótese estende o princípio da relatividade restrita para sistemas de referência uniformemente acelerados. De acordo com esse princípio, uma pessoa fechada em uma espaçonave acelerada verticalmente para cima, com a mesma aceleração que a da gravidade da Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado, não poderia afirmar se a força que o prende ao chão da sala tem origem no campo gravitacional da Terra ou se essa força é devida à aceleração da própria sala através do espaço. Relatividade geral. Em sua teoria da relatividade geral, Einstein procura avaliar o que acontece em referenciais não inerciais, que possuem aceleração. Ele chega a algumas importantes conclusões. Um referencial que sofre aceleração é equivalente a um referencial submetido a uma força atuando à distância. Por exemplo, quando um elevador sobe, o passageiro não tem como distinguir se o elevador realmente iniciou o movimento ou se alguma força começa a empurrá-lo para baixo, exceto pelo indicador dos andares. A força gravitacional é provocada por uma distorção na relação entre o espaço e o tempo. Isso pode ser observado por um corpo em queda que percorre espaços maiores em tempos cada vez menores. Toda massa provoca essa distorção, e quanto maior a massa, maior a distorção. É essa distorção do espaço que faz com que os corpos caiam na Terra e os planetas do Sistema Solar girem ao redor do Sol. A teoria da relatividade geral contrariou em muitos aspectos a gravitação universal de Newton. Enquanto ele concluiu que massa atraía massa, Einstein conseguiu provar com equações matemáticas que o que realmente acontece é energia atraindo energia. O físico observou que a gravidade atraía até mesmo a luz, que não tem massa, mas tem energia. Newton também acreditava que o tempo e o espaço eram medidas absolutas, e não relativas, como foi provado com a relatividade geral. O eclipse de 1919. As teorias de Einstein revolucionaram a física e foram sendo comprovadas com experiências e observações. Entre essas observações estão o eclipse do Sol, visto da cidade de Sobral, no Ceará. A teoria da relatividade de Albert Einstein, anunciada em 1905, afirmava que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Esta curvatura da luz só pode ser observada através de um eclipse total do Sol. Ou seja, quando a luz fica entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra em parte do planeta, com o eclipse a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmera acopladas e telescópio foram tiradas, em sucessão para registrar a posição das estrelas que estiveram próximas à borda do Sol. Depois, essas fotos foram comparadas às chapas parecidas tiradas 3 meses depois. Durante a noite, a conclusão foi que Einstein estava certo, a Lua faz realmente uma curvatura. O experimento de Hafele-Keeling. Na relatividade restrita, a passagem de tempo é de forma mais lenta nos relógios que estão se movendo em relação a um referencial inicial. Este efeito é descrito precisamente pela chamada transformação de Lorentz. Na presença de um campo gravitacional, como é previsto na relatividade geral, a passagem do tempo também é afetada, fazendo com que relógios andem mais lentamente quando estão em potenciais gravitacionais mais baixos, como ocorre na proximidade de um planeta, estrelas e etc. Em outubro de 1971, Joseph C. Hafele, um físico, e Richard A. Keeling, um astrônomo, levaram 4 relógios atômicos a bordo de um avião comerciais. Voaram 2 vezes ao redor do mundo, com o objetivo de comparar os tempos medidos nestes relógios com outros que permaneceram no Observatório Naval dos Estados Unidos. Quando reunidos, as marcações de tempo nos relógios que voaram estavam em desacordo com os relógios estacionários e as diferenças foram consistentes com as previsões da relatividade restrita e geral. Este experimento, que testou a teoria da relatividade, ficou conhecido como experimento de Hafele e Keeling. As ondas gravitacionais. O que são? As ondas gravitacionais são vibrações no espaço-tempo, o material do qual é feito o universo. Em 1916, Albert Einstein propôs, em sua teoria da relatividade geral, que os corpos mais violentos do cosmos liberam parte de sua massa em forma de energia através dessas ondas.
O físico alemão imaginou que não seria possível detectá-las porque elas se originam muito longe e seriam imperceptíveis ao chegar à Terra. Porém, um grupo de pesquisadores divulgou a primeira detecção dessas ondas. Como foram geradas? Para entendermos como são formadas essas ondas gravitacionais, imagine que uma maçã caísse dentro de um tranquilo lago. Certamente, isso produziria ondas que se propagariam até as margens. Porém, estas ondas durariam pouco tempo e dificilmente alguém atribuiria sua origem à queda da maçã. Agora, pense em um menino que amarrou 2 maçãs para brincar, cada uma em uma ponta da linha. Em nossa experiência mental, o menino segura a linha pelo meio e começa a girar as maçãs, apenas encostando-as na superfície da água. A brincadeira produziria ondas constantemente, e qualquer observador mais atento perceberia tanto as ondulações quanto a sua origem, as maçãs girando sobre a superfície do lago. As ondas, observadas em setembro de 2015 e confirmadas como tipo gravitacional em fevereiro de 2016, são fruto da colisão entre 2 buracos negros, cada um com cerca de 30 vezes a massa do Sol, e ocorreram cerca de 1,3 bilhão de anos-luz de distância de nós. Como foram detectadas? A observação das ondas gravitacionais foi feita por meio de 2 enormes detectores que ficam um em Washington e o outro em Louisiana, nos Estados Unidos. Os aparelhos de observação LIGO, em português, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, funcionam a partir de interferômetros com 4 km de comprimento, que são conjuntos de espelhos que desviam feixes de laser até colidirem em um detector, que são extremamente sensíveis em virtude da grande distância mantida entre a fonte de luz e os detectores. Assim sendo, qualquer alteração causada pela passagem das ondas gravitacionais será identificada por meio de desvios gerados no laser. Para evitar que as detecções sejam fruto de outras interferências, como abalos sísmicos, os físicos responsáveis pelo projeto desenvolveram uma espécie de amortecedor com alta capacidade de absorção de impactos. Como forma de garantir a certeza das medidas feitas, os observatórios distam um do outro cerca de 3.000 quilômetros, tendo como princípio a detecção das mesmas ondas. E resta a questão: a teoria de Einstein é verdadeira? Ela será superada algum dia? Bom, alguns acreditam na teoria da relatividade, outros não. Para nós, ela é, sim, verdadeira, e acreditamos nela. Porém, algum dia ela precisa ser superada. Pois quando uma teoria dessas é trocada por outra, mais completa, nós estamos evoluindo, aprendendo cada vez mais. Se as teorias não evoluem, nós não evoluímos.